Olá, sejam bem-vindos ao Calúnias Mentirosas para o último episódio desta temporada, porque não se livram de nós assim tão facilmente. Aconteceram várias coisas esta semana entre o Benfica, entre a questão de Cuba e tudo mais, e nós ainda não sabemos só ao longo deste episódio porque nós somos assim, nós decidimos as coisas à última da hora. Se vamos pegar nesses assuntos ou se vamos pegar numa vertente mais da comédia. Portanto, eu sugeria a Pedro Fortuna que introduzisse algum tema. Epá, então, se calhar Cuba é muito pesado e, portanto, eu acho que se calhar começámos pelo Benfica. Que é assim um tema leve para nós. Para nós, claro. Para nós é um tema leve. Para os dois benfiquistas talvez não tanto. E eu acho que se calhar era um bom começo. E eu só queria começar por dizer que, antes de mais, acho um bocado estranho o quão rapidamente o Sr. Vieira está a ser afastado. Porque o homem, quer dizer, supostamente aquilo é prisão domiciliar, com o pagamento de caução, que é uma coisa que Mas vai demorar acho muito tempo. que aquilo está a acontecer uma golpada tipo Sporting? Não. Sinto um bocado, por acaso. Especialmente por causa daquela subida de Rui Costa, já foram marcadas eleições. Foram marcadas eleições. Vai acontecer até ao final do ano eleições no Benfica, portanto aquilo está assim um bocadinho... Quer dizer, isto no fundo, no espaço de uma semana passou-se com, bom, está tudo bem no Benfica, para o Sr. Presidente do Benfica é preso. Entretanto, quer dizer, tudo bem nunca esteve, não é? Sim, não é? Pronto. Mas em uma semana, de repente, Rui Costa é presidente do Benfica e vai marcar eleições até ao final do ano. E parece um bocadinho assim, um golpezinho, golpe palaciano, assim, uma coisa por dentro, porque eu acredito que o senhor Luís Filipe Vieira não esteja nada satisfeito com esta situação e que também não tenha decidido entregar o cargo de presidente do Benfica assim por livre e espontânea vontade e como forma a defender os superiores interesses do clube, porque não me parece que seja esse tipo de pessoa. Eu em relação ao Benfica, em primeiro lugar, queria só dizer que isto, apesar de estar a ser dramático para a mais de metade da população portuguesa que é benfiquista, para nós está a ser muito divertido, tal como tem sido divertido para os nossos rivais, os acontecimentos no Sporting nos últimos, digamos, 40 anos. Eu estou a gostar sinceramente disto e não vou cair naquela hipocrisia de não, porque Portugal precisa de um Benfica forte. Isso é conversa que os rivais têm todos, até o outro rival ser realmente um clube forte. Aí essa conversa desvanece logo. E portanto, pronto, eu confesso mais uma vez que isto está a ser bastante divertido. Confesso que nunca pensei que o Sr. Luís Filipe Vieira tivesse alguma coisa parecida com estar em prisão domiciliária ou estar preso, ou whatever, antes de deixar de ser presidente do Benfica, porque normalmente, pelo histórico pronto, por aquilo que temos conhecimento, normalmente os presidentes e etc. são julgados depois de saírem dos clubes, tal como mais ou menos os governantes, não é? Também só costumam ser julgados depois de saírem dos governos. E é isso, eu também acho que foi isso que foi surpreendente também para mim, porque de um momento para o outro tu tens, é que especialmente, até mais do que governantes, especialmente dirigentes desportivos dos três grandes eram aquelas pessoas que tu pensavas, tipo, em princípio, estas pessoas são intocáveis. Quando saírem, talvez. Exato, talvez e tal, depois já não tem, e daí que muitos deles ficam lá bastante tempo. E eu penso que a sociedade portuguesa tem um bocadinho esta visão de que, no fundo, o seres dirigente de um dos três grandes é um bocadinho tua safety net, portanto nada te poderá acontecer enquanto tu lá estiveres. Quando saís, pronto, acaba-se. Um bocado como estás no governo ou estar num cargo político bastante relevante. E acontecer... A presença de uma vitória da justiça burguesa, não é verdade? Já viu. Também tem os seus méritos. Também tem os seus méritos. Ou será que Luís Filipe Vieira não é burguês? Não, quer dizer, isso não interessa. É uma vitória da justiça burguesa e, portanto, nem tudo é mau, nem tudo é mau. Nem nunca pensei ouvi-la dizer tal coisa. Que nem tudo é mau. Então, sobre a justiça burguesa. Estamos Manela Cássio. Não, mas é verdade. Não, mas por acaso, precisamente por causa dessa questão da justiça, acho que isto também está aqui um bocadinho a criar
Eu sei que as pessoas, quer dizer, é muito bonito uma pessoa ver, epá, pronto, já não há intocáveis e não sei o quê, isso é bastante positivo, de facto. Mas eu estou a começar a sentir que a justiça portuguesa agora ganha um certo gosto, nestes últimos 2, 3 anos, a este show-off de prender pessoas. Quer dizer, isto também não é, pronto, no Brasil ou uma coisa assim, que depois, se fosse no Brasil, ainda por cima vias as pessoas a saírem de casa, algemadas e não sei o quê, pronto, também ainda não chegámos a esse ponto. Mas eu sinto que se faz aqui um certo show à volta, tanto no caso do João Berardo, em que, quer dizer, o senhor é preso sem grandes razões, tipo, pá, podiam por simplesmente ter pedido para o homem comparecer em interrogatório, até porque depois o libertam a seguir. Portanto, se o libertam a seguir, para que é que ele precisava de uma caução? Pronto, não é? A partir do momento iria pagar. Será? Para quê? Quer dizer, se não pagar ela, há de pagar alguém, portanto, também não tem É que ser como o Sr. Luís Filipe Vieira que não recebia salário no Benfica e só tinha um palheiro. Como é que ele não volta? Exatamente. Pá, mas tem pessoas que devem pagar aquele por eles. Certamente. Provavelmente Sport Lisboa e Benfica. Pá, pois. Direto ou indiretamente, não é? A coisa há de sair de lá. Portanto, especialmente no caso do Berardo, pá, quer dizer, aquilo é um homem tipo de 80 anos, que é verdade que tem nacionalidade, não sei do que, ou whatever. Mas quer dizer, se depois o libertam, quer dizer que ele à partida também não tem assim um grande risco de fuga e de interferência no processo e etc. Portanto, sinto que estas prisões do Sr. Juiz Carlos Alexandre, porque foram as duas feitas por ele, são Tal assim como a do outro senhor, não é verdade? É? Tal como a de um outro senhor. Exatamente. Mas é que do outro senhor ficou em prisão preventiva, portanto, justifica-se um bocadinho mais. Ok. O meu problema também com o Luís Filipe Vieira é isso, ainda por cima, porque depois veio-se a saber que o Ministério Público nem queria deter Luís Filipe Vieira. Portanto, foi o senhor juiz que disse: não, 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 nós precisamos deste pequeno show. E eu acho que para a justiça também tem que ser um bocadinho mais sóbria e estar assim um bocadinho acima de todas as coisas. E depois, também um bocadinho cuidado com estes julgamentos em praça pública, porque não quer dizer o caso do Sr. Luís Filipe Vieira, porque eu acredito que ele deve ser de facto culpado destas e muitas outras coisas. Mas, por exemplo, no caso de Azeredo Lopes acabou de ser absolvido ainda há 2 ou 3 dias em julgamento. Pá, destruíste a carreira política de um homem, que está profissional, sendo que, a meio do julgamento, o próprio Ministério Público diz: não, não, afinal este senhor é inocente e pede a absolvição Mas isto não é uma do coisa nova. deservido. Não, de todo que não. A Agora eu presunção da inocência e o segredo de justiça, quando toca a estes casos, simplesmente não existe em Portugal. Sim, exato. Agora, a minha questão é que mas isso eu compreendo. Agora, o que eu acho é que tem que haver um bocadinho, talvez mesmo da parte do Ministério Público, um bocadinho de cautela se calhar na forma como estas acusações são feitas, porque mesmo o juiz Carlos Alexandre, ele supostamente no despacho agora do Luís Filipe Vieira diz que ele foi lá colocado pelo Ricardo Salgado. E eu acho que isto são, quer dizer, alegações feitas por um juiz. Quer dizer, eu espero que ele tenha provas inequívocas de que isso é verdade, porque uma coisa é eu estar na tasca a dizer: é pá, isto para mim, para o Luís Filipe Vieira foi lá posto pelo Ricardo Salgado. Outra coisa é estas coisas estarem a ser escritas num despacho de acusação por um juiz português. Pá, portanto, as pessoas não estão propriamente na mesma situação e acho que se calhar estamos um bocadinho. O senhor super juiz está-se a começar a ficar um bocadinho super demais, percebe? E acho que se calhar um bocadinho de contenção não fazia mal nenhum. Agora, o que eu também achei curioso no caso de Luís Filipe Vieira é que não só foram as coisas no novo banco, mas o homem, tal como o Vale Azevedo, roubou o Benfica em transferências. Foi. Que é uma coisa incrível. 2,4 milhões de euros até agora. Mas não comprou um iate também. Não, não. Com o dinheiro do Poborski também não é. Não, se calhar não. Pronto. Não dava para tanto também. Vale Azevedo fez à grande. Vale Azevedo foi: vou roubar, mas dilapidar completamente o património do Benfica. Luís Filipe Vieira foi só uns trocos. Sim. Mas foram em 3 transferências também de jogadores manifestamente irrelevantes. E portanto também achei curioso como o Benfica no espaço de 20 anos tem 2 presidentes que alegadamente, quer dizer, um já foi condenado, no fundo desviaram fundos do clube,
O que eu acho que é uma coisa já fantástica. foram investigados, os presidentes do Benfica. Pois é isso, mas portanto agora 2 seguidinhos é fantástico. E o que eu acho que o Benfica se calhar devia fazer era aprender com o Sporting e ter lá presidentes durante pouco tempo. Quer dizer, isso também não impediu Porque várias assim, vezes. se acusassem de alguma coisa, não é? Pois mas nós corremos com ele assim que soubemos. Não é? Exatamente. Não foi porque ficámos em sétimo, foi porque sabíamos como era o malandro. Não, Exatamente. rendimento desportivo. Porque isso também é uma coisa muito engraçada, que é, o Luís Filipe Vieira já se descobriram estes escândalos, não digo desde o início, mas há já algum tempo. Sim. Provavelmente desde que o Rui Vitória chegou ao Benfica, talvez um bocadinho depois. Mas enquanto a bola entra na baliza e as tacinhas vêm, e há bons jogadores, quer dizer, as pessoas não se importam, ou pelo menos sabem que existe. Esses são os rivais, que não sei o quê, coisa. Exato. Mas quando a bola deixa de entrar na baliza, toda a gente já se preocupa com a integridade do Sr. Presidente. É algo... De repente. Sim. É algo fantástico. É sempre maravilhoso. Pá, mas Eu falo, mas com o Sporting é igual. Atenção, se o Dr. Bruno Carvalho, naquela época de 17-18, tinha ficado em segundo e ganha a Taça de Portugal e não sei o quê, também estava tudo bem. Não havia aqui problema nenhum. Epá, sim, sendo que no caso do Sr. Bruno Carvalho também a coisa da academia foi um bocadinho grave demais também. Mas lá está, se os jogos fossem Sim. sendo ganhos não existia a academia, logo estava tudo bem com o Dr. Bruno Carvalho, não há qualquer problema com aquela pessoa que é de facto excelente. Pronto, isso é a sua opinião sobre o Dr. Bruno Carvalho. Mas não era a opinião da maioria dos sportinguistas até as coisas. Sim, era. É verdade. Mas esse aí não foi um golpe palaciano, esse aí foi um completo golpe de Estado. Sim. Esse aí foi um golpe de Estado em toda a linha. Esse aí foi um golpe de Estado em toda a linha. Que foi consumado em várias fases. Sim. Primeiro a comissão de gestão, não sei o quê, depois as novas eleições, depois a expulsão de sócio. Não, aquilo foi um processo consumado em toda a linha. Portanto, Rui Costa fez a coisa um bocadinho mais sneaky. Mas também, no caso do Rui Costa, foi mais fácil, porque também como o adversário estava preso, pronto, também não. O Benfica foi mais Hungria, Portugal não, o Sporting foi mais União Soviética, foi assim. Foi colapsou mesmo, foi tudo abaixo. Não, mas basicamente é isso. E portanto, tal como tu disseste, também estou muito satisfeito. É sempre giro estar de fora, enquanto vês os rivais a terem estes problemas, porque para variar o Sporting é campeão e não tem problema rigorosamente nenhum. Também porque somos campeões, lá está. Sim, já estava tudo aqui. Mais uma vez no Sr. Varandas. E no ano em que o Sr. Varandas não teve que ouvir cânticos incessantes a dizer para ele ir para sítios menos próprios. Exatamente. O que é que ele fazia ali? Exatamente. Pronto, conseguiu. E agora pronto, também está num mini estado de graça, sendo que os estados de graça no Sporting também são muito pequenos, porque se isto para o ano uma pessoa fica em terceira, acabou-se o estado de graça. Portanto, pronto. Mas sim, se calhar mantinhamos o tema do futebol e passávamos para as seleções. Já falámos sobre os clubes. Sim, espera, primeiro deixa-me acrescentar uma coisa. Isto do Benfica é especialmente bom porque é o Benfica, ou seja, a maioria das pessoas que veem futebol tem, digamos, 30 e muitos anos para cima. E essas pessoas lembram-se dos anos 90 do Benfica e, portanto, têm uma memória positiva do Benfica a cair por água abaixo e, portanto, isto não é uma coisa nova. Agora nós habituamos a ver o Benfica ganhador, quer dizer, desde que nós temos para aí 9 anos, mais coisa menos coisa, o Benfica tem estado sempre lá em cima. E, portanto, isto estar a acontecer é muito satisfatório. É de facto bastante satisfatório. Mas sim, se calhar passando agora para o futebol das seleções, acabou o Euro 2020, não é verdade? Ganhou a seleção que nós queríamos que ganhasse e que previmos que ganhava. Exato. E portanto, no fundo queria saber a tua opinião sobre este Euro, que eu sinto que em Portugal, porque Portugal tem sido eliminado muito cedo, perdeu-se um bocadinho o interesse na coisa. Pois é. E eu ainda por cima tive um exame, não vi quase os últimos jogos, claro que fiz questão de ver as meias finais e a final, porque enfim. Sim. Exato. Mas foi sempre assim, meio atento só, nunca completamente atento. Eu por acaso estava pela Itália, mas lá está, eu também já tinha dito isto no último episódio, isto
já tinha caído, não é? Todo o meu ideal, tal como Sim. o Bloco de Leste, pronto, e agora tive aquelas Venezuelas e não sei o quê, aquelas coisas que vão acontecendo à volta do mundo e que nós vamos dizendo, estão a acontecer ali coisas positivas, apesar de não terem nada a ver com o que eu defendo, pronto, pelo menos sempre se defendem alguns princípios, e foi isso que aconteceu com a vitória da Itália, porque a Itália não teve aquele catenaccio típico, mas teve um futebol muito próximo àquilo que são os meus ideais e no fundo os ideais de Fernando Santos, que eu começo a duvidar um bocado que sejam os ideais dele, depois daquele jogo contra a Bélgica. Mas, Sim, claramente. pronto, mas achei agradável a vitória e depois há sempre aquele prazer em os ingleses terem perdido coisas e logo nos penaltis, que é incrível, eu festejei aquilo como se não houvesse amanhã. Primeiro, pronto, logo a decisão do senhor Portão do Sul em meter aqueles dois avançados no fim e Portão do tirar o Sul. Ederson, por exemplo. Eu nem me lembro quem foi o outro que saiu, além do Anderson. Mas o É, Anderson, que é uma pessoa que marca muito mal grandes penalidades, como se sabe, não é? sim. Para meter os miúdos e depois meter o Saka, que tinha 0 penaltis como profissional, o rapaz com 19 anos, a marcar o penalti decisivo também. Foi Foi um incrível. momento de rara beleza. Sim, adorei. Pronto, o que eu não adorei foi os conflitos dos ingleses, os insultos raciais nas redes sociais, e não sei o quê, o que mostra que aquela imagem que nós temos da Premier League e dos adeptos ingleses ser uma coisa fantástica, que são todos muito civilizados e não sei o quê, cai logo tudo por terra. E depois também houve o oposto, que foram os portugueses dizer, pois, isto os ingleses em princípio são um povo de racistas, não há ninguém tão racista como esta gente a ver futebol. Mas eu essa ainda perdoo, porque não há jogos da bola com público decente em Portugal há 1 ano e 4 meses e, portanto, as pessoas podem estar com a memória já um bocadinho afetada, mas houve uns episódios, não é? Até houve um jogador que saiu do campo por causa disso e tudo. Exatamente, Mas também já tivemos a nossa cota à parte. queria salvar a minha satisfação por ter visto os ingleses a perderem e a minha insatisfação por ter visto ingleses a serem racistas. Pronto, No é fundo, muito. em É um suma, rescaldo. é o seu Depois dos rescaldo do quartos de jogo. final do torneio todo, tenho mais coisas a dizer que já fui dizendo nos outros episódios. Exatamente. Eu só queria acrescentar que, primeiro, quer dizer, Itália ganhou e foi um justo vencedor, pelo que se viu naquele jogo. Penso que foi um justo vencedor. Depois, a questão dos penaltis foi evidente e é absolutamente triste como o senhor Southgate tira 2 ou 3 jogadores especificamente para pôr aqueles 3 a marcar penaltis. E são precisamente os 3 que os falham. Portanto, são pessoas que entraram, especialmente 2 deles entraram só para bater penaltis. E são precisamente eles que os falham, que eu achei sempre um momento de rara beleza. Presumindo eu que tu deves treinar penaltis bastante nesta altura das seleções. Mas foi só Inglaterra a ser Inglaterra, e é sempre interessante como a basófia que aquelas pessoas têm e a confiança que aquelas pessoas têm, que eu acho que devia ser, eu acho que é um case study, a confiança que os ingleses têm neles próprios, que eu acho que só é ultrapassada pelos americanos. Sim. Eu acho que só os Os americanos é que... americanos em todas as áreas, não é? Sim, Especificamente. sim, tudo na vida. Eu acho que só os americanos é que conseguem ter. É que aquilo já extravasa um bocado a basófia. É uma autoconfiança tão grande, que depois, quando as coisas não correm como devem correr, aquilo é um espanto tremendo com o insucesso. Sim. Mas como se fosse uma coisa absolutamente anormal. Eu acho isso engraçadíssimo e acho que os ingleses também têm isso, sendo que os ingleses, verdade seja dita, falham mais. Porque os americanos arranjaram uma forma de ganhar sempre que é muito interessante, que é só jogam jogos que só eles jogam. E portanto ganham sempre. São os campeões do mundo em tudo, apesar de terem perdido agora em basquete com a Nigéria, não é? É verdade. Porque isto a FIBA e a NBA têm regras diferentes e portanto os senhores ainda se estão a adaptar, mas também pronto, mal seria se não ganhassem os Jogos Olímpicos, era um bocado péssimo. Ainda por cima porque não vêm propriamente uma equipa B. Mas tirando este pequena parte sobre o basquetebol olímpico, sim, eu acho sempre interessantíssimo como os ingleses têm sempre esta imensa basófia relativa ao futebol, sendo que só ganharam uma competição internacional uma vez há 70, não se compreende, não se compreende. E ganharam, porque enfim, com aquelas maroscas Pronto. todas e não sei o quê. E aqui jogaram quase sempre em casa, é verdade que foram à final. Epá, mas genuinamente foi de uma satisfação incrível vê-los a perder, porque de certa forma
Sinto que eu tenho alguma pena de alguns jogadores, nomeadamente Harry Kane, que realmente até merecia. Apesar de ser um loser. Apesar de ser um É um loser, loser. e continua a ser. Sim, sim, sim. E Ele nunca continua... ganhou um título. O homem tem que 27 anos, pá, aí. Epá, é isso. Um dos melhores jogadores da Premier League e um dos melhores jogadores ingleses, para não ganhar. Pronto, é pena. Só E serve tem... é que tem mais títulos do que o Harry Kane. fiquei, fiquei com um bocado de pena dele. Mas pronto. Sobre a questão do racismo, epá, mais uma vez é um bocadinho isso. Não... Quem conhece o futebol inglês e quem conhece os senhores ingleses sabe perfeitamente que é assim que eles são. E se muitas vezes a Inglaterra se conseguem controlar um bocadinho, toda a gente sabe que não há adepto pior do que o adepto inglês por esta Europa fora. Sim. E portanto, nada do que se vê ali, portanto, seja na questão de entrarem no estádio, que se viu várias imagens a partirem torniquetes, estavam lá mais pessoas do que deviam estar, houve pessoas que não se puderam sentar nos lugares que compraram e que tinham direito porque tinham sido ocupados por pessoas que tinham invadido o estádio. Nada disso é particularmente surpreendente, tendo em conta que aquilo se passou em Inglaterra e que aquela gente estava toda... Mas também já aconteceu cá, às vezes. Sim, 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 porque aquela já estava demasiado turbinada com aquilo. A parte do racismo é de facto triste. Ainda por cima porque, especialmente no caso do Sr. Rashford, quer dizer, é mau para toda a gente, mas especialmente no caso do Sr. Rashford é especialmente pouco meritório, até porque é uma pessoa que já fez tanto, tipo, pela cidade de Manchester e mesmo pelo país, teve um papel incrível em ajudar a trazer comida para as escolas públicas e tentar acabar, de certa forma, com a fome dentro das pessoas mais, dentro dos jovens, tipo de Manchester. E já foi reconhecido, inclusive, por causa disso. E depois, por falhares um penalti, Mas não para o sei se qual, foram pronto, exatamente as pessoas de Manchester que foram não, de insultar o todos, Rashford. mas é que a questão é, quer dizer, mas ele é conhecido nacionalmente por causa disso. Ah, sim, sim, O sim, sim, sim. homem, pronto. E acho que no caso dele foi especialmente, quer dizer, ninguém, como é óbvio, tem que lidar com isso e é horrível todas as formas, mas no caso dele custou-me especialmente a ver, porque ele nem sequer teve a oportunidade de contribuir em nada com o jogo. A única coisa que ele fez naquele jogo foi literalmente falhar aquele penalti. Sim, sim, sim. Foi, Epá, foi a coisa do Saka, que é um miúdo sim, sim, sim. completamente, e que apareceu ali, teve aquele momento com o primeiro penalti como profissional, e foi também o que recebeu mais insultos, porque pronto, falhou o último Exato, penalti, exato. e foi muito triste, muito triste. Que é tal coisa, não é? Que tem muito a maioria dos países europeus, que é quando fazem coisas boas, não, que eles são do nosso país, sim senhor, muito bem, apesar de Exatamente, terem uma cor exatamente. diferente, mas quando fazem coisas más, quando são criminosos ou quando falham uma grande penalidade, não é? Deixam imediatamente ter a nacionalidade e passam a ser só a sua cor da pele. Sim, é literalmente isso. E no futebol vê-se muito isso por causa disso, porque especialmente no futebol de seleções, isso são momentos em que isso é particularmente notório. Mas não sei se não tem mais alguma coisa a acrescentar sobre estas questões sérias do racismo no futebol. Acho não, acho não. Vamos à vaca fria ou não Vamos à vamos à... vaca fria, se calhar. Ah, está bem. O senhor teve uma semana a preparar-se para isto. Epá, não foi uma semana porque aquilo ainda não passou uma semana desde que aconteceu, mas... Mas o senhor anda a tremer com isso. Por isso é que nós devíamos ter gravado o episódio no dia que era para ser gravado, pá, que assim ainda conseguia fugir a isto. E quando Exatamente. voltasse as coisas já estavam mais tranquilas. Agora assim o senhor vai ter que ir à vaca fria. Vou ter que ir à vaca fria. E a vaca fria é nada mais nada menos que cubana, não é verdade? Exatamente, é uma vaca cubana. Pronto, aconteceram aquelas manifestações que toda a gente viu na internet, não sei como, uma vez que se ouve muito por aí que os cubanos não têm internet, mas adiante. É verdade. Quer dizer, isto, e eu até já cheguei a dizer a uma ou duas pessoas no Twitter nas respostas, isto é aquele velho ditado, diz o povo e bem, que caso onde não há pão todos ralham e ninguém tem razão. E Cuba não estava numa situação propriamente favorável, houve o reforço do embargo dos Estados Unidos com o Sr. Donald Trump, que impediu que entrassem mais remessas de imigrantes, e com o Covid-19 o turismo foi completamente por água abaixo e em Cuba não há bazucas para ajudar a economia, portanto aquilo basicamente está assim um bocadinho
um cenário meio catastrófico, não é? Um bocado anos 90. E isso obviamente gera descontentamento nas pessoas, por melhor que seja ou por mais idealista que seja um regime político, nenhum governo escapa imune, não é? Ou ileso quando há uma crise. E é isso que está a acontecer em Cuba, e as culpas não vêm só dos fatores externos também. Há problemas internamente. Há pouco tempo o ministro da Agricultura de Cuba, por exemplo, foi demitido por não estarem a cumprir as suas metas e porque as coisas começaram a correr assim um bocado mal. E pronto, obviamente isso gera descontentamento, e depois há os dois lados. Há, oh meu Deus, olhem os anticomunistas a saírem à rua, isto vai cair ao 25 de Abril cubano. E depois há o polo oposto, que é não, isto é tudo de lacaios da CIA, porque a CIA não está em Cuba há 60 anos, a CIA chegou agora a Cuba, resolveram derrubar o regime. E que, portanto, no fundo manipularam toda a gente para ir para as manifestações, e ambos os polos estão a ser um bocado de paredes, não é? E acho que temos que ver as coisas como elas são, e desagrada-me um bocadinho, porque Cuba é um país que eu aprecio particularmente e ao qual um dia gostava de ir. E já convidei Pedro Fortuna bastantes vezes até, já lhe fiz essa proposta. Um dia havemos de ir a Cuba os dois, pronto. Um dia Para vamos ir. vermos bem, pronto, para vermos bem a situação. Sim, sim. Eu sei que isto podia ser, nós ainda não falámos sobre este assunto. Não, Portanto, não, as pessoas estão mesmo aqui a ver live. Isto podia ser aquele momento em que porque normalmente, espera aí, deixa-me só acrescentar um parênteses, nós normalmente já temos trocadas pelo menos algumas ideias sobre os assuntos antes de gravarmos Sim, o sim. podcast, pronto. Temos uma vaga ideia sobre o que é que o outro acha sobre o assunto. E este era o momento ideal para eu andar a malhar, não é? E será provavelmente isso que toda a gente estará à espera de eu andar a malhar no regime cubano. Uhum. Mas a verdade, acho que o senhor começa e tem completamente razão logo no início. Acho que isto não é de todo um problema de regime, é um problema de circunstâncias. E é mesmo, a frase é mesmo essa. Quando estamos numa situação em que há escassez de alimentos, de medicamentos, problemas, apagões por falta de eletricidade. Aliás, a cidade onde começaram os protestos, acho que durante uma semana só teve 12 horas de energia, e foi esse o grande motivo que... Exato. Quer dizer, depois, claro, também as questões do Covid, da saúde. E, portanto, quando isto começa a acontecer, não há regime que se sustente. Não, as pessoas, à partida, contentam-se com pouco. E já os romanos diziam que o povo só precisava de pão e circo. E a verdade é que não se precisa, de facto, muito mais. E a questão é que os cubanos, neste momento, não têm pão nem têm circo. E quando começa a faltar comida, medicamentos... Nem fundo, tem um Fidel Castro a acalmar as massas, como houve nos anos gestos 90. que realmente também pronto, era necessário. Mas isso já é Nosso Senhor Jesus Cristo, sabes? Já é aquela intervenção divina que só Fidel Podia fazer Castro como o tinha. Nicolás Maduro, que disse que falou com um pássaro, que era o Chávez, e que disse que Pronto, se calhar é isso que podiam fazer esse número, que era engraçado. Se calhar é isso. Tá, mas eu acho que o senhor é Canelo Dias, não é? Dias-Canel. Dias-Canel, é. E ele, quer dizer, eu acho que o homem tem uma approach diferente. Eu até gostei das reformas que ele queria implementar. Sinto que depois lhe cortaram um bocadinho as pernas, que o Covid lhe cortou um bocadinho as pernas à situação e ao programa. E acho que é mesmo isso. Isto não é de todo um problema de regime, não é toda uma questão das pessoas não quererem o regime em vigor ou não estarem satisfeitas com o regime em vigor. As pessoas não estão satisfeitas com a situação. E numa democracia com todo o tipo de liberdades possíveis e imagináveis, se isso estivesse a acontecer, as pessoas também quereriam deitar o governo abaixo. Portanto, eu também é verdade que é muito interessante discutir regimes políticos num sentido relativamente teórico e abstrato, mas na prática há certas e determinadas coisas que são precisas de garantir antes de mais. E bem, só depois disso, se calhar, se começa a pensar mais, as pessoas, se não tiverem o que comer e o que beber, estão-se um bocadinho a borrifar para que regime político é que o seu país tem. Exato. Sim. E portanto, enquanto não se resolver, enquanto não estiverem
preenchidos e suprimos essas necessidades básicas, acho sempre absolutamente ridículo que se esteja que se utilize a questão ideológica e dos regimes para justificar seja o que for. E, portanto, eu não acho que em Cuba seja mesmo mais do que isso. Podia ser hipócrita e utilizar isto para dizer mal, mas sinto que Cuba me dará outras oportunidades. E tenho pena que o senhor Joe Biden também não tenha seguido o exemplo do seu querido amigo e presidente e ex-presidente Barack Obama, porque a questão é que o Covid não ajudou porque acabou com o turismo, o turismo acaba-se o dinheiro, mas é que a questão é que depois também de 4 anos, já vai em 5, de um intensificar do embargo por parte do Sr. Trump, que não foi revertido agora pelo Sr. Joe Biden, as coisas estão cada vez mais difíceis, portanto, para o povo cubano e para a classe política. E eu, por um lado, acho que é interessante esta coisa das sanções para certos casos. No caso de Cuba, não me parece que seja a melhor das soluções. Mas, por exemplo, Hungria, Bielorrússia, achas que sim? Acho que sim, pá, morram. Pá, aí. Com dores. Morram com dores. Não, o caso da Hungria também é particular porque faz parte da União Europeia, portanto é particularmente grave. Eu queria acrescentar uma coisa que a Pada era para dizer, mas esqueci-me. Eu tenho achado fantástico ver alguns, felizmente não são muitos, porque as pessoas ainda têm um bocado de noção, comentários das pessoas a dizer, pois, porque o Cuba está muito mal aquela economia, porque é um país que sem o turismo e as remessas de imigrantes, aquela economia cai. Estamos a ver portugueses a dizerem isto. Que é qualquer coisa que é extraordinário. Sinceramente, fascina. É um momento de rara beleza. Mas acho que não temos grandes coisas a acrescentar. Sim, há mais uma, que é tal é a forma como Cuba não está habituado a este tipo de manifestações que a forma de abordagem da polícia aos manifestantes foi completamente diferente daquela que aconteceu, por exemplo, nos anos 90. Porque normalmente há sempre uma postura de diálogo, há uma postura de tensões sem agressões, a não ser quando é estritamente necessário. E já têm circulado alguns vídeos de ações da polícia que não são propriamente típicas. E isso é uma coisa que me preocupa um bocadinho enquanto pessoa que gosta de Cuba. E tu, o que é que o senhor acha sobre essa situação específica? Acha que... É que eu acho que isso se calhar não vai ajudar muito à forma como a comunidade internacional vê a situação, não é? Pois, exatamente. É que eu acho que se a União Europeia até podia dar aquele, e especialmente os partidos mais à esquerda dentro da União Europeia, e mais à esquerda, podemos começar a falar no PS. Não é preciso ir assim tão mais à esquerda. Se até sentem alguma compaixão, não é a palavra certa, mas algum e que serão à partida contra o embargo e que têm uma visão de Cuba diferente da dos Estados Unidos, estes momentos de repressão, as detenções, a repressão das manifestações e etc., Ajudou muito. não parece que ajudem muito à causa do governo cubano. E quanto mais isso acontecer, quanto mais isso se vir, seja também cortes na internet, a inacessibilidade às redes sociais, quanto mais isso acontecer, mais difícil também será para nós, os supremacistas europeus, sentados no seu trono da superioridade moral e intelectual, de justificarmos um apoio ao regime cubano. Portanto, se calhar é preciso um bocadinho também de calma e de contenção por parte das forças policiais e por parte do governo e do regime. Mais coisas. Mais coisas que nós temos para aqui. Autárquicas se calhar deixamos para quando voltarmos, que assim ao menos falamos sobre tudo. A não ser que o senhor tenha algo. Constantemente a piada do Manela Cássio, que é a única coisa que nós dizemos sobre as autárquicas. Por acaso é literalmente a única coisa que nós dizemos sobre as autárquicas. Até porque a campanha autárquica, não é? Normalmente começa a ser uma campanha a sério ali a partir do final de agosto.
E Pois ainda é isso. um bocadinho longe dessa altura, falta 1 mês e meio. E eu, por acaso, estava à espera que já se começasse a ouvir mais, porque, por exemplo, nós dissemos que não íamos falar sobre isto, mas agora, pronto, isto de conversa puxa conversa. Mas, que era, no caso do Nuno Graciano, eu achei um bocado estranho ele ser anunciado em março, Pois é isso. para depois estar aqui quase 6 meses em que não soube falar do Nuno Graciano. Tipo, nunca mais ninguém ouviu falar do Nuno Graciano. Aliás, as Tipo, pessoas já nem se lembram, tu falas de. Aí, pois é, ele é candidato do Chega, é pois é. isso, tipo, aqui imaginemos, como é óbvio que tu vês os pósteres ao lado do Sr. Ventura e não sei o quê, claro que sim. Eu pessoalmente não vejo, não é? Mas... Eu pessoalmente estou a ver, porque pronto, não frequento as zonas de Lisboa em que isso existe. Mas a verdade é que eles mas é a única coisa, porque tirando isso, verdade seja dita, tipo, Nuno Graciano apareceu, mandou umas postas de pescada, foi beber uma jola para o programa do Unas. Sim, sim, sim. eh, Disse que isto em e- princípio era matá-los a todos, já não me lembro qual era o assunto, mas Sim, era sim, sim, matá-los a sim. todos, porque é uma coisa que eles fazem recorrentemente. E depois é que pronto. E acabou. E nunca mais ouvi falar de Nuno Graciano. Disse Que é que foi pena. presidente da Associação de Estudantes, que não foi, mas faz de conta. Exatamente. E eu tenho um bocado de pena porque estava à espera que soubesse falar mais de Nuno Graciano, até porque pronto, era giro. E era aquilo que eu estava à espera que apimentasse a campanha autárquica lisboeta. E ele tem andado muito calado e é uma coisa que eu acho um bocado estranha, actually. Tipo, Uhum. um bocado bizarro. Para além também dos inúmeros problemas que, antes de falarmos sobre os autarquias em si, que os senhores do PS, e que isto não tem propriamente a ver com as campanhas em si, o PS e o PSD andam com grandes problemas de arranjar candidatos, ao contrário do seu partido, que nunca tem esses problemas, que aquilo é tudo. Sim, 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 sim. No máximo às pessoas que depois saem Mesmo para, que os para eleitores serem candidatos. desapareçam, não é? A base militante é sempre sólida. Exato, portanto. Mas é verdade, no caso do PS e PSD, aquilo tem estado um bocado complicado nas escolhas dos candidatos. Por exemplo, no Porto, Nossa Senhora, primeiro que o PS arranjasse um candidato, Uhum. aquilo foi. Bom. O PS para as grandes câmaras sofre sempre um bocadinho para arranjar candidatos, não é? Dá-me É essa pá, sensação. aquilo é complicado. Parece que andou a O último tentar foi arranjar. vai o António Costa e de resto. Depois, por exemplo, o Medina foi fácil porque foi continuidade, mas tudo o que não é sempre muito complicado. Não percebo, Uhum. não sei se aquela gente quer toda fazer parte do governo, quer estar toda em Lisboa. Não compreendo. E foi muito estranho toda aquela situação no Porto e foi especialmente muito estranho porque foi muito pouco António Costa. Não foi nada característico de António Costa. Não foi nada uma coisa que ele normalmente... foi um bocado amador até. Era uma coisa que eu estaria à espera de Rui Rio, mas não de António Costa. E isso surpreendeu um bocado. Mas quer dizer, o PS também não precisa de grandes candidatos, porque Sim, quando também é o verdade. partido está bem no governo, pronto, até pode estar lá um Fernando Medina que ganha as coisas. O Fernando Medina acabou de transmitir dados de manifestantes à Rússia, não é? Agora, se E o governo tivesse aumentado impostos, o governo nacional, aí já perdia, e toda a situação dos russos ficava. é verdade. E eu acho que se Fernando Medina não conseguir a sua maioria absoluta, vai ser só também por causa desta questão dos russos. Mas sim, isto é. Não indo então para as autárquicas, deixe-me só consultar o meu bloco de notas sobre qual era o outro tema. Tínhamos também as medidas do confinamento. Todas as semanas temos novas, já viu? Sim, 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 é verdade. Nós sofremos com isto, por acaso, Agora, se calhar. aparentemente, o vírus transmite-se mais ao fim de semana, não é? Porque o pessoal Exato. Outra sabe que o vez, vírus. Exato. outra vez, outra vez. E é muito interessante porque a verdade seja dita, a verdade é que não só o vírus transmite mais ao fim de semana, como agora cada vez mais. Eu acho que eu tenho sentido isto mais do que em qualquer outra fase do Covid e deste ano e meio, que é, isto agora, literalmente, todas as semanas nós temos medidas diferentes. Uhum. Não há qualquer tipo de coerência. Todas as semanas há medidas diferentes. Isso também acaba por tornar-se um terreno fértil para os negacionistas, não é? A coisa de estarem sempre a mudar medidas, eles mudam medidas, porque isto do Covid não existe, eles não sabem, não sei o quê. É que é uma coisa maravilhosa.
Olha, tive um problema qualquer, mas estou a ouvi-lo, sim. Sim, pronto, era só para mandar este take. Era só o seu take sobre os negacionistas. Que dá-lhes muito jeito os responsáveis políticos e da saúde andarem meio perdidos em relação às medidas, dá-lhes mesmo muito jeito. Não, isso eu também concordo. Eu acho que mas depois é muito complicado também para. Eu agora, no fundo, vou dar uma na cravo e outra na ferradura. É muito chato porque cada semana tens basicamente coisas diferentes e cada vez as coisas parecem ser um bocadinho mais absurdas, tipo as medidas. Mas por outro lado, verdade seja dita também, descobri no outro dia que a Coreia do Sul também tem uma das medidas mais interessantes para combater o Covid que eu alguma vez ouvi. Então, Então eles proibiram a música muito rápida, ou seja, com tempo muito rápido, com ritmos muito rápidos, em aulas de grupo em ginásios, porque supostamente a música muito rápida aumentava, portanto, o movimento e o entusiasmo das pessoas e isso aumentava também o contágio de Covid. uau, incrível. Eu fiquei de maneiras que se proibiu na Coreia do Sul A música rápida. passar música rápida em aulas de grupo em ginásios. E eu fiquei, epá, quando eu penso que António Costa não faz a mais pequena ideia do que é que anda a fazer na vida, dou por outro lado ao mesmo tempo, graças a Deus, porque ao menos é ele e não é um senhor sul-coreano que acha que Será realmente que há isto uma tem. tradição daquela zona ali da Coreia fazer este tipo de medidas assim um bocado escabrosas? Pois não É que uma sei. pessoa começa a pensar, não é? E são pessoas muito criativas. É, não é? A minha grande questão sobre esta medida é quem é que se lembrou disto? Quem é que foi a pessoa que disse? Epá, realmente, uma ideia que eu realmente tive no outro dia que fui ao ginásio é Sim, epá, sim. isto é música muito rápida, uma pessoa começa a cuspir toda, isto é Covid por todo lado. Eu tenho muita curiosidade de saber, tipo, será que aquilo do Conselho de Ministros é um grande momento de brainstorming em que aquelas pessoas andam só a mandar postas picadas sobre a sua vida e a tentar resolver os pequenos infortúnios que lhes possam acontecer? É que eu não percebo como é que tu chegas a esta conclusão. Como é que tu dizes, pá, eu realmente, para mim, o que eu fazia era impedir a música rápida. Há muitas coisas assim, mas eu até gosto com isto dos fins de semana e tal, que o vírus transmite mais e das É. sextas-feiras, mas até que é mais compreensível. Por exemplo, durante a semana, normalmente as pessoas, sei lá, ou trabalham ou têm horários a cumprir e tudo mais, e portanto não ficam ali a fazer muita sala, entre aspas, nos sítios onde almoçam e onde jantam, enquanto aos fins de semana e às sextas-feiras à noite as pessoas podem se esticar mais um bocadinho e os sítios podem ficar mais cheios. Portanto, isso aí eu compreendo a lógica por detrás, apesar de não concordar. É mais isso. Sim, basicamente é isso. Quer dizer, eu compreendo a ideia e compreendo, quer dizer, um bocado o porquê. Agora, também não posso deixar ehm, de considerar que há muitas. Mas eu nem vou propriamente pelas questões dos fins de semana. Para mim, o que é mais absurdo é até. Agora, esta coisa dos testes, que mais uma vez eu concordo em pleno no abstrato, mas mais uma vez Portugal consegue ter coisas absolutamente bizarras. Por exemplo, fazeres um autoteste à porta de um restaurante. Portanto, tipo quê? Tu agora vais ter tipo, queres entrar num restaurante com a tua família, pronto, os papás têm certificado digital, não há problema. Uhum. Mas os filhos, portanto, está tudo ali zaragatão no nariz, porque a não ser que seja PCR e antigênio feito por alguém, se for mesmo feito por ti, tu tens que fazer em frente ao senhor do restaurante. Portanto, eu estou a Portanto, presumir que agora. isto acaba por ser algo favorável às pessoas a favor dos espaços child-free. Não sei se nós já tínhamos falado desta polémica do Twitter. Não, não. Não? Ah, pronto. Pronto, aparentemente há pessoas que dizem que devia haver mais espaços onde crianças não podiam entrar e depois outras pessoas ficaram indignadas porque isso era uma falta de respeito e tal. E, Mas portanto, esta coisa agora dos certificados do Covid acaba por seguir esse caminho. nós também tínhamos falado, as pessoas não sabem, mas antes do episódio começar eu perguntei-lhe se havia alguma coisa do Twitter. Disse, pá, agora não me lembro de nada, mas se lembrar digo. E de facto se me Mas é lembrou. que isto não é desta semana, isto já é de antes, por isso é que eu não me Isso é, lembrei. Dan. É. Mas então a ideia é que há poucos espaços, mas em Portugal ou no mundo, tipo no geral? Pá, nós estávamos a falar especificamente de Portugal, mas suponho que Portugal não seja assim tão diferente
do resto do mundo nesse aspecto. Mas, epá, a justificação usada foi que há pessoas que têm doenças e que, pá, mais do foro psicológico, e quando as crianças começam a gritar, as pessoas ficam mal e não sei o quê, porque tendencialmente as crianças gritam mais. Epá, e esta coisa do certo tipo de pessoas, neste caso crianças, tendem a fazer mais o comportamento X, eu acho um bocadinho perigosa, não é? E acho que isto não é? É um bocado perigoso, não sei, porque é assim que coisas chatas começam. Eu não sei se compreendo assim. Quer dizer, pronto, não. Mas portanto, a ideia é que, das palavras que eu percebi, que crianças fazem certos tipos de coisas que adultos não fazem, não é? Tendencialmente. Tendencialmente, e que irritam adultos que têm problemas psicológicos. Sim, por exemplo, coisas do espectro do autismo e tudo mais, coisas assim. Portanto, devia haver sítios só para adultos, porque os adultos autistas não conseguem lidar com crianças. Sim. Isso é brilhante. Mas isso é de facto uma discussão. E é uma discussão com muitos apoiantes, normalmente ali entre os 15 e os 18 anos, que são precisamente pessoas que nós sabemos que são muito calmas habitualmente nos sítios dos adultos, não é? São pessoas que não costumam gritar nem fazer coisas dessas. O que eu acho bastante curioso é como. Porque eu pensei inicialmente, pronto, quando tu falaste sobre isso, que era uma questão, não é? Normal do género. Realmente acho que devia haver mais sítios tipo. Imaginemos só restaurantes só para adultos e não sei o quê, porque as pessoas, tipo, para poderem, sei lá, tipo, ter outro tipo de conversas à vontade, ou poderem dizer outro tipo de coisas mais à vontade, ou whatever, não é? Tipo, eu presumi que fosse por causa disso. Agora, para não perturbar adultos autistas, é uma coisa absolutamente descabida. Isso é das coisas mais ridículas. É que eu pensava que era por causa disso, que isto tinha sido feito numa ideia de. Pronto, de que os adultos sentiam, de que pessoas de baixa idade sentiam, pá, realmente estou farto de ver putos. E mesmo, tipo, imagina, só para adultos não era tipo a maiores de 18, imagina, sei lá, tinhas mesmo uma discoteca em que era para maiores, tipo, sei lá, 40. Só pessoas abaixo de 40 anos é que podiam Isso. entrar. Pronto, eu podia perceber isso. Agora, se é para proteger os Não, adultos mas autistas a das minha parte crianças não preferida é autistas, quem diz não isto percebo. serem maioritariamente adolescentes, que fascina-me mesmo, genuinamente. Acho absolutamente fascinante. Adolescentes que são de idades pouco barulhentas, não é? A E minha que não questão é enervam. quem é que se lembrou disso? Quem é que criou esta narrativa de que nós devemos proteger os adultos autistas das crianças não autistas? Foi uma pessoa que de facto sofre com essas coisas. Epá, Eu depois mando o tweet. ok. Pronto. O Twitter nunca deixa de me surpreender pela negativa, normalmente. Porque eu acho que isto são de facto discussões incríveis. Mas sim, I guess. Pá, nem sei o que dizer sobre estas matérias. Sobre pá, não sei. Pronto, pá. Mas sim, qual é o seu take em toda a situação já agora? Pá, o meu take é que é um bocado estúpido. Porque lá está, essa coisa do tendencialmente a pessoa X faz Y. Isso é uma tendência utilizada por pessoas com preconceitos pouco saudáveis também. E portanto não convém ir. Não Pessoas convém X têm alimentar. tendência a fazer mais crime, não é? Portanto também, já agora, podíamos não deixar Podíamos entrar ter nos restaurantes sítios só para todos. brancos. Pois, exatamente. Era um Estou a bocado. E perceber. já houve, não é? Isto não era uma Sim, sim, inovação. sim. Sim, não era uma primeira vez de todo. Mas cai-se no argumento, quem é que proporcionalmente recebe mais o RSI? Pois, os ciganos, não é? Por estas e por outras é que nós devíamos só deixar receber o RSI, pessoas, Sim, São sim. coisas um bocadinho chatas. Percebo a sua preocupação. Pois, mas uma E, coisa são grupos sociais, outra são crianças, porque as crianças não são pessoas, obviamente, não é? exatamente, as São crianças à projetos de partida pessoas. são futuras pessoas. Sim, futuras potenciais pessoas, não é? A gente Sim, nunca sim, sabe. sim. Acho fantástico. Mas também acho fantástico como nessa questão não se protege as crianças autistas. Não, não. Portanto, só a partir do momento em que tornas adulto é que tu te tornas relevante proteger. Exatamente.
Eu adoro como à partida a sociedade vê sempre a coisa ao contrário, não é? Que é, à partida protege-se as pessoas, não é, mais desfavorecidas, os idosos, as crianças. Uhum. Mas essa pessoa era ao contrário. Quando tu te tornas adulto, é que deves ser protegido. Adulto, atenção. A pessoa não tem 18 anos ainda. Então, ainda por cima. Então era tipo ao futuro. É. Fantástico. Não, mas a pessoa, repara, já pode entrar. Quem não pode entrar são crianças pequenas. Porque tu, quando Mas era tens 15 anos, já és todo um adulto. Atenção. fantástico. É, não é? Eu adoro como estou a demorar imenso tempo a perceber toda essa Eu questão. tenho esta que vai ser cancelado. Que não sei, estou a sentir. O senhor teve quase para ser cancelado por causa disso. Não, estou para ser cancelado por causa deste episódio, disto que eu estou aqui a dizer. Mas por que razão? Quer dizer, até agora não ouvi dizer nada de mais. Eu já ouvi, fora dos Twitters e de coisas, o senhor a dizer coisas bem piores. Bem, mas não vamos entrar por aí. Quer dizer, tanto um como o outro já dissemos coisas bem piores do que, graças a Deus, se diz aqui. Mas a verdade é que, pois, eu nunca deixo de me fascinar ahm, com os problemas do Twitter, porque eu acho que são pessoas que têm. Eu acho que o Twitter distancia tantas pessoas daquilo que é a realidade que as pessoas começam a viver num mundo paralelo, num universo paralelo ao real, e começam a perceber-se e a desenvolver preocupações e angústias. Que já vem de outras preocupações e angústias que, por sua Exato. vez, também não têm reflexo no mundo real. Exatamente. Porque isto não é, aparece uma coisa no Twitter, não. Isto já vem de há 5 discussões atrás no Twitter que já não tinham nada a ver com o mundo real. E tu, entretanto, estás a discutir uma coisa pá, que não tem cabimento nenhum. 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 E as pessoas ali a discutir aquilo. Mas pronto, eu acho sempre fantástico. As coisas que as pessoas se lembram de discutir no Twitter, e depois o que eu acho é que, como tu não estás cara a cara, tu sentes-te muito mais à vontade para mandares as maiores. Então, por exemplo, se tens perfis em que pronto, não te identificas propriamente, pá, as pessoas têm uma vontade incrível para dizer as maiores barbaridades de sempre, que eu acho isso sempre fantástico. Portanto, o Twitter diverte-me imenso por causa disso, porque acho que as pessoas perdem tanta noção da realidade que dizem coisas tão ridículas, mas tão ridículas, mas tão ridículas, mas escrevem aquilo de forma tão séria, tão séria, tão séria, que passa o coisa de eu ficar tipo, isto é ridículo, e passa só a ser engraçado. Portanto, o Twitter é de facto uma coisa, é uma experiência sociológica. Mas se tu não levas a sério, é muito divertido o Twitter. Mas isso é por isso é que é muito engraçado para mim, porque eu consigo, como estou de fora, como eu sou um mero espectador dos combates, eu divirto-me imenso a ver aquilo. Mas podes agora dizer assim quantas caixas fantásticas por razões diferentes. Posso dizer quantas que eu não tenho aqui a lista, tenho que ir ver as nossas conversas porque eu mando-lhe ocasionalmente. É que esta hora também só estão 10 pessoas a ouvir isto e também já não são pessoas que nos vão cancelar, portanto. Sim, também acho que sim. Eu tenho é que voltar atrás porque eu mando-lhe às vezes os perfis. E uma. Eu acho que estou quase a chegar. Uma não era uma tal Joana, era? Da Aveiro. Que, sim, a Spamp e Joana. Era isso. Essa era uma delas. Um era o Luís Gipero. Epá, esse homem é excelente. Pronto. Esse homem é excelente. Esse homem é excelente. Mas esse não tem nada de mal a dizer. É mesmo essa, a Spamp e Joana, o que é? Pronto. E esta moça, pá, esta mulher diz as coisas Tem mais cuidado ridículas. O quê? Pá, por causa que eu conheço a mulher é um bocado chato. Mas sim, Pronto. força. Mas eu presumo que ela não diz estas coisas seriamente. Porque senão Por é exemplo. triste. Estava a ver uma coisa que mandei. Que era, se sexo fosse efetivamente uma necessidade básica, crianças de 5 anos fariam sexo todos os dias como bebem água, sabem? Exatamente. Isso está E errado. as pessoas do Twitter também. Não acontece, porque não é uma necessidade básica. Pá, hilariante.
hilariante. Mas achas o sexo uma necessidade básica? Epá, eu acho que a senhora... Primeiro, quer dizer, as necessidades... Quer dizer, na acessão dela de necessidades básicas, então é de facto só comer, beber e dormir, não é? Também, e pouco mais. Fazer as necessidades também. Pois, exato, pronto, mas resume-se basicamente a 5 ou 6 coisas, não é? Uhum. Nessa acessão de necessidades básicas, pá, pois, de facto. Dormir também. Pois, exato, comer, beber, dormir, pronto, e necessidades fisiológicas e pouco mais. Não é? É basicamente só isto. Acho muita graça a essa senhora, porque pá, diz coisas mesmo completamente ridículas. Que eu presumo que ela esteja a gozar, porque se não tiver eu perco todo o respeito que tinha por ela. E eu estava a ver se encontrava outro, mas não encontro. Mas uma delas é claramente essa. E o outro devia ser o Sr. Luigi. O Sr. Luigi faz-me rir imenso. Portanto, se eles alguma vez ouvirem isto, dou os próprios tanto um como ao outro. Sendo que a Sra. Joana, eu sei que a senhora conhece, mas ela diz coisas muito mais ridículas do que o Sr. Luigi. O Sr. Luigi faz-me rir. A Sra. Joana às vezes são facepalms, mais do que Apesar que te fazia chorar. Não, isso também não faz. Às vezes faz-me chorar a rir. Também já me aconteceu. Mas sim. Eu não sei como é que o senhor tem paciência para o Twitter, honestamente, porque isto parece-me manifestamente cansativo. Epá, eu já não levo muito a sério, ainda tenho que levar um bocadinho a sério porque ainda não sou capaz de ver certo tipo de coisas e fingir que ok, isto é para levar na brincadeira. Mas sim, a partir do momento em que se deixa de levar o Twitter muito a sério, as coisas ficam agradáveis. Epá, eu não sei como é que as pessoas levam o Twitter a sério, pá, eu não conseguiria. Pá, aquilo, pá, não, pá. Pá, é que são conversas tão absurdas, mas pronto. Eu adoro conversa, agora literalmente passou. Estes últimos 10 minutos somos só nós a dissertar sobre o Twitter. Porque nós arranjamos sempre uma parte em algum episódio para falar sobre o Twitter. Por acaso é verdade. Que é uma coisa que eu nem sequer acompanho assim tanto. O senhor, pronto, passa lá a vida. Mas vou-lhe dar exemplos. Epá, pronto, o senhor não quer que eu fale da spam, diz spam e